Bom dia, meus irmãos. Bom dia a vocês que estão nos assistindo. Mais uma EBD Online, retornando a EBD Online e trazendo para os irmãos, para vocês que também estão nos assistindo, mais uma lição da nossa revista. Nesse trimestre nós estamos estudando Chamada para Adoração. O cenário para esse estudo são os livros do Pentateuco. De forma muito mais específica, Números, Levítico e Deuteronômio. No dia de hoje, nós vamos estudar Deus estabelece critérios para adoração. Em cima do livro de Levítico, capítulo 13 ao capítulo 20. Nós não aprofundaremos muito nesses capítulos, e sim, na verdade, levando mais para o tema, que é Deus estabelece critérios para adoração. Então, só lembrando, o trimestre é um estudo que é chamada para adoração, e para cada domingo a gente vê um tópico a respeito da adoração baseado nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos orar pedindo que Deus possa abençoar essa aula, possa falar aos nossos corações e nos alegrar com a beleza da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permite que nós possamos, Senhor, falar da Tua palavra, ouvir a Tua palavra, sentir o Teu poder, a Tua mão, Senhor, poderosa sobre nós. Quando nós nos perguntamos, Senhor, quem somos nós para podermos Te adorar diante da Tua grandiosidade, da Tua santidade, Senhor, mas ao mesmo tempo também reconhecemos que o Senhor nos ama, que o Senhor insiste, Senhor, que nós estejamos perto de Ti para Te adorar, para Te louvar. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância disso. Ajuda-nos, Senhor, a entender os critérios que o Senhor nos dá para que nós possamos o adorar, Senhor, em sinceridade, em verdade, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoe, Senhor, às vezes, os nossos desejos que não vão em contra aos Teus, Senhor. Mas conduza-nos sob a Tua graça, a Tua misericórdia, é o que nós pedimos em nome de Jesus, pedindo perdão para os meus pecados, Senhor. Amém. Bom, então vamos estudar Deus estabelece critérios para a adoração. Quais são os nossos objetivos aqui hoje? O primeiro, entender quais são os padrões de conduta do povo de Deus. O segundo, reconhecer a santidade de Deus através de suas leis. O terceiro, apresentar nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens. Talvez possa parecer um pouco estranho quando a gente traz uma lição que fala de estabelecer critérios para adoração. Quando, na verdade, a gente tem que ver isso com outros olhos. Que Deus é um Deus criterioso. Que Deus se importa com padrões. Porque só dessa forma a gente pode ser identificado como povo dele. Ele nos traz uma determinação muito importante e muito delicada. Quando ele diz, sede santos. Nós, como povo de Deus, devíamos viver uma vida de santidade que fosse realmente distinta da maneira de viver do mundo. Por que isso? Por que estabelecer um padrão? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui como filhos de Deus, como povo de Deus, nós somos os seus embaixadores. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer em nós a santidade de Deus. Ele tem que ser reconhecido em nós. Um outro ponto importante também, quando a gente pensa na santidade de Deus, na santidade do seu nome. Lembre quando Jesus ensinou a oração modelo, a primeira frase é uma apresentação e uma reverência, né? E uma referência também. Né? Pai nosso que estais nos céus. É uma apresentação. E a primeira frase da oração é santificado seja o vosso nome. A importância disso. A importância é que o nome dele esteja à frente de forma santa. E nós é que representamos esse nome. Nós temos que carregar essa responsabilidade que com o tempo a gente vê o tanto que ela é prazerosa. Para isso, padrões devem ser estabelecidos. E é isso que o livro de Levítico e Números traz.
Ele traz padrões, ele traz leis, ele traz critérios muito minuciosos, né? É por isso até que a lição também ela ressalta isso, né? A revista ressalta isso, que são os livros menos lidos da Bíblia, né? Há também quem diga que não leia Levíticos na cama antes de dormir. Você pega no sono rápido. Às vezes as pessoas têm dificuldade de ler esses livros. Mas se nós entendermos que esses livros é uma estrutura para que a gente possa entender como é o caráter de Deus, como ele determina como nos devemos nos portar, a gente passa a ter um cenário diferente. Permito usar uma comparação aqui que é mais no mundo corporativo. As franquias. O que vem a ser as franquias? Você tem uma empresa, uma loja, uma fábrica e você quer expandir isso. Então o que você faz? Você vende a sua marca, outorga essa sua marca para que alguém possa estar usando, só que tem um pequeno detalhe. Você não pode usar a revelia. Você tem que obedecer os padrões do dono dessa marca, do dono dessa fábrica. Para que isso? Para que as pessoas possam reconhecer essa marca em qualquer lugar do mundo. Então, vamos pensar no McDonald's aqui. O McDonald's tem mais de 36 mil lanchonetes em todo o mundo. E se você entrar na Índia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, você vai encontrar praticamente o mesmo padrão. Eu falo praticamente porque às vezes tem alguma coisa, um molho, alguma coisa diferente, algum sanduíche, algum detalhe, mas o layout, a forma de você fazer o sanduíche, todo o processo, a logística que tem no estabelecimento, o que você encontrar aqui, você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Se você estiver passando por algum problema com a dieta de algum país, procure um lugar onde você sabe que você conhece lá do seu país. Se a gente levar isso para uma comparação das coisas de Deus, a gente percebe o tanto que Levítico é importante para a gente. Levítico e Números, com esses padrões tão minuciosos, tão criteriosos. Outra coisa importante também, bem motivacional para que a gente possa entender esse livro com tamanha profundidade, é perceber que Deus ele é muito detalhista. Ele é muito criterioso. E o que isso pode me trazer de vantagem? É porque ele será um juiz. É ele que enxerga o meu coração. É ele que vê além daquilo que as pessoas veem. É aquele que vê aquilo que as pessoas veem em você de forma errada. E ele sabe a intenção do teu coração. Porque quando a gente vê que ele é muito criterioso, muito detalhista, a gente sabe que nada foge aos seus olhos. Quando a gente vê esses critérios, né, tão minuciosos, a gente vê que ele se importa com tudo. E o mais importante, ele se importa com você. Porque ele tem todo esse infinito, vamos dizer, para administrar, para contemplar. Ele tem os céus, os animais, a criação que louvam a ele, que deve ser uma coisa maravilhosa, mas ele se alegra com o nosso louvor, com a nossa adoração. Então, quando a gente sabe disso, é importante que a gente procure saber como que Deus enxerga, como é que Deus via isso lá no passado. Como é que ele determinou que ia separar um povo para ele, que esse povo teria que ser identificado como povo de Deus, e depois estabelece essas regras. Quais eram essas regras? Quais eram essas leis? Quais são as amplitudes dessas leis? E o mais importante, que é o que a lição traz para a gente, que critérios que ele estabelece para mim, para que eu possa adorá-lo, esse Deus tão maravilhoso. E aqui eu trago 3 situações também muito motivacionais para a gente. Se você está precisando de um empurrão, vou te dar 3 aqui. O primeiro, lá em Levítico 19, versículo 2, fala: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ponto.
Isso é uma exigência que ele faz para a gente, porque ele é santo. Nós somos os seguidores de Deus. A gente conhece muito quando a pessoa ela é fã de alguma coisa, né, de um time, de um cantor, de um artista, de uma série. Ela, de uma certa forma, tenta refletir aquilo de alguma forma, né? Tem aqueles que são mais afobados, né? Mas no sentido de você representar alguém, você segue aquela pessoa que você está admirando, né? Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, você, para me seguir, você tem que ser santo, porque eu sou santo. Então, mais uma vez, como é que nós devemos ser identificados como povo de Deus? O primeiro é esse. O segundo, ele fala porque, no primeiro ele falou porque eu sou santo. No segundo, ele dá uma determinação um pouquinho mais convincente para a gente. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe, alguma coisa do tipo, porque eu estou mandando. E eu sei o que é melhor para você. Procure a santidade. Procure ser separado. Procure ser identificado com uma pessoa diferente do mundo. Olha o peso que isso dá. Por isso que é importante quando a gente entende um pouco de Levítico e Números, para saber a que ponto que Deus chega nessa santidade. E uma terceira rota seria essa. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo. Aqui sendo bem mais prático. Não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós. E não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele sabe o mundo que está em nossa volta. Ele sabe a batalha que nós temos dia a dia para fazer parte desse mundo. A oração que Jesus faz por nós, ele fala, Senhor, eu não peço que tires do mundo, né? Mas que esteja com ele nesse mundo. Talvez a vontade nossa, tem um salmo que diz, ó Senhor, que se eu tivesse asas para voar, né, eu estaria longe desse povo que me maltrata. A nossa tendência é fugir. A nossa tendência é numa situação de desespero, porque o mundo às vezes nos cerca com isso, as injustiças que estão em nossa volta, o medo que está em nossa volta, a vontade é fugir. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o Senhor. Você tem que ser luz nesse mundo. Sede santos, porque é dessa forma que você vai ser diferenciado diante desse povo. Bom, então esse seria o nosso início para a gente estar mais atento e mais alegre ao ler Levítico, para não ser aquele livro tão duro, quando na verdade o que ele quer demonstrar para a gente é um caminho para nos aproximarmos de Deus para adorá-lo. Nós vamos tratar do que a gente chama de expiação em alguns pecados, né? O primeiro que a gente vai chamar de expiação de pecados relacionais. O que seria expiação? Expiação é o ato de expiar, né? Você pagar por algo ou alguém pagar por algo que você fez de errado. No sentido bíblico, seria muito mais próximo de que um sofrimento compensatório. Por isso que às vezes a gente vê no mundo algumas pessoas se martirizando, né, como uma forma de pagar por aquilo que ela fez, né? Nós vamos falar um pouco disso mais tarde. Mas quando a gente vê, então, lei expiação de pecados, nós estamos falando, então, alguma coisa que tem que ser paga pelo erro que você fez. Nesse caso, nós estamos falando de expiação de pecados relacionais. Nessa parte do livro de Levítico, ele está tratando mais aquilo em que você pode estar causando de mal ao seu semelhante, ao próximo. Por isso que Deus sempre se importou da vida em comunidade, a vida principalmente do seu povo, que seja uma vida, uma
comunidade que viva em união. Então, tinham pecados específicos para essas situações onde envolveria um conflito ou alguma perda no relacionamento. Levítico 5:1 fala: se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, se eu causo um prejuízo por alguém, por alguma omissão, aí havia uma forma de você ter que oferecer alguma coisa através da expiação, né, algo que possa pagar isso desse erro que você fez em relação ao próximo. É importante a gente falar também sobre quando a gente fala que eu vou ter que pagar alguma coisa de um pecado que eu cometi. Eu acho importante só salientar, porque quando a gente fala de pecado, a gente fala de um pecado que é contra Deus. Então, eu pequei contra Deus. Um dos momentos da Bíblia em que aparece um período de muita tristeza, de situações que nos trazem uma dor muito grande em relação ao tratamento com o próximo, é o caso de Davi com Urias. Resumindo a história, né, Davi, ele primeiramente, né, ele cortejou a esposa de Urias, teve relações com ela, enganou o seu marido, tentou trapaceá-lo de tal forma que isso não pudesse chegar até ele, provocou, planejou, criou artimanhas para que ele fosse morto. Quando Natan foi conversar com ele, a pedido de Deus, para dizer do pecado que ele tinha feito, Davi, ele se constrangeu muito e sentiu realmente o peso do que ele havia feito. O interessante é que no Salmo ele fala assim: pequei contra ti, a ti somente. Talvez pensássemos assim: como assim, só Deus? E Urias? E a família de Urias? Né? Talvez seus pais, seus irmãos, né? A própria viúva. Então, quando Davi fala isso, na verdade ele está dando uma amplitude ao seu pecado, uma amplitude ao seu erro. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu pequei contra aquele que é dono do universo, então a minha dívida ela é infinita. Então, por mais que a gente sabe que quando a gente peca a Deus, Deus também está nos dizendo o seguinte: olha, essa pessoa com que você causou um prejuízo, ela teve uma perda. E por mais que você saiba que está pecando contra mim, mas você tem que pagar por isso devido ao erro que você fez com ela. Porque você está pecando de forma indireta comigo. Então a parte da omissão é um desses pecados. Um outro, lá em Levítico 5:4, né, a gente está falando então da expiação dos pecados relacionais, aquele que envolve algum dano ao próximo. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto, que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe aquela hora do foi sem querer? Foi sem querer. Ou eu não sabia que era assim. Aqui ele está dizendo o seguinte: ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Bom, esse é o pecado involuntário, né? Mas que a Bíblia também leva em conta. E a gente pode enumerar alguns motivos. Né? O principal é, primeiro, que pecado é pecado.
O segundo é que ele provoca em nós como se fosse um teste. Bom, agora você está sabendo. Você se arrepende? Ou alguma coisa do tipo, quando eu fazia aquilo era muito bom, né? Mas agora eu sou crente, né? Agora eu sigo a Deus. Ou quando você olha para trás e fala, puxa, eu fiz é porque eu não sabia. Eu fiz é porque eu não sabia. Então, Deus provoca em nós isso também, né? Esse sentimento de arrependimento. E da mesma forma do primeiro que nós lemos, alguém teve um prejuízo nessa história. Por mais que seja acidentalmente, mas alguém teve um prejuízo. Então, isso requer de nós essa consciência do pecado a partir do momento que você sabe o que aconteceu. E a gente vai vendo aqui, conforme a gente vai estudando, que esses livros, Levítico, Números e Deuteronômio, eles procuram também mostrar a santidade de Deus e o tanto que a gente está afastado de Deus. Ele quer mostrar cada vez mais o tanto que ele é santo e o tanto que ele nos ama. Porque todas essas ordenanças, todas essas leis, ela tem um caráter especificamente de ter uma comunidade que seja uma comunidade que vive de forma justa, que é a promessa que nós temos. Então aí esse é o pecado involuntário. E esse, de forma bem mais direta, se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, daí para frente ele começa a dizer quais são as penalidades. O engano, a mentira, a traição. Mais um pecado relacional em que Deus não suporta. Quando a gente olha isso, né, isso tem que trazer para a gente um conforto tão grande em saber, né, você que se sente enganado, você que se sente constantemente traído, você que se sente furtado de alguma coisa, até mesmo da autoestima. Deus está olhando para isso. Deus tem uma condenação para isso, para quem está fazendo isso. E Deus quer te proteger, quer te consolar. Ele quer trazer essa esperança para a gente. A gente vai falar um pouquinho mais na frente para onde isso tudo está apontando. E aqui nós estamos falando de uma lei para o próprio povo. E nós vivemos num mundo cercado de tudo isso que quer nos contaminar. Bom, uma das formas dessa expiação, aqui na sequência disso que nós lemos, né? E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor. Um carneiro do rebanho, sem defeito, e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Aqui duas coisas interessantes. A primeira é o sacrifício de um animal. A gente percebe que em toda a Bíblia, o que ela quer dizer para a gente é a vida pela vida. Se você está morto nos seus pecados, se você está morto até fisicamente, isso só pode ser compensado através de outra vida. A gente vai ver o plano de Deus desde lá no Gênesis, na morte de um animal, para servir de vestes para Adão e Eva. Ele traz sempre uma forma de haver a expiação compensatória da vida pela vida.
E a outra coisa é essa palavra da propiciação também, que a gente vai falar lá na frente, que é o mesmo sentido da expiação. A propiciação ela tem um significado um pouco maior, porque é você ser propício, ser favorável a alguém. Os navegantes, né, as pessoas, somente na antiguidade, né, faziam isso de antes de ir para o mar, eles entregavam uma oferta ao Deus do mar, ao Deus do tempo, né, que era uma forma de que eles pudessem ser favoráveis à viagem deles. Então eles entregavam umas coisas como propiciação. Então entrego esses alimentos, né, essas ofertas, de tal forma que você, Deus, você seja propício à vida de todos nós. Então essa era o sentido da propiciação. E aqui nós estamos vendo que é uma relação entre o Senhor e o seu povo, que seja favorável ao Deus verdadeiro. E essa palavra também é muito importante para as nossas vidas. Expiação de pecado contra o cerimonial. Parte do cerimonial religioso de Israel consistia em comidas, bebidas e orientações com relação à saúde. Talvez essa parte de Levítico seja uma das partes talvez mais cansativas. Mas, mais uma vez, insisto, né, que a gente sempre tem que ler para entender como que o detalhe de Deus é importante para a gente. Como ele esquadrinha tudo para fazer qualquer avaliação. Isso foi desde lá de Gênesis. Quando ele pergunta, ele dá direito à defesa ao homem, né, para saber o que aconteceu. Né, ele investiga. Ele não dá nenhum juízo dele, ele não dá nenhuma sentença sem passar por um crivo dele. É por isso que quando a gente fala do juízo de Deus, nós temos que ver, por mais que Apocalipse às vezes aponta para os momentos de tribulação, mas é um momento de alegria, porque a verdadeira justiça vai imperar. E aqui nesse caso, ele traça uma série de situações, de critérios, para dizer o que você deve comer e o que você não deve comer. Aí ele separa vários tipos de animais, com algumas características, e ele define o que pode comer e o que não pode comer. Inclusive alguns animais que a gente até não conhece, né? Alguns nomes até que a gente não conhece. Mas a gente pode perceber uma coisa interessante quando ele separa por isso, por categorias, né? Por algumas espécies. Muitos têm falado sobre aquilo que causa mal à saúde ou não, aquilo que traria um benefício ou não. Pode até ser que sim, talvez quando a gente separa alguns animais, isso traz à tona isso. Mas a gente percebe, quando a gente vê esse estudo, quando diferencia os animais, e também da parte do cuidado da saúde, ele separa por aquilo que está ligado à morte e aquilo que está ligado à vida. Aqueles animais carnívoros, né? Os animais rastejantes. Os rastejantes entendam-se praticamente os répteis. Então é como se fosse o jacaré, a cobra e outros animais, né, que tem uma distância, porque a terra é um lugar sujo. Então você percebe que a maioria dessas diferenças está voltada para aquilo que ele está apontando para a morte e aquilo que ele está apontando para a vida. E aqui vale a pena dizer que nós temos muitas ilustrações que estão indicando o nosso presente. Algumas religiões ainda praticam, né, esse cerimonial, né, dos alimentos que são puros e que são impuros, mas nós acreditamos que não é assim. E isso já foi colocado até quando Jesus falou com Pedro, né, na visão que teve com Pedro. Que o mal não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem. Né? Então, quando a gente percebe que há uma separação de animais impuros
e animais puros, diante dessa lista que ele coloca no capítulo 11, ele está dizendo para a gente é o seguinte: santifique-se diante das coisas que são puras. Santifique-se diante daquelas coisas que são agradáveis ao Senhor. Santifique-se diante daquele que te traz edificação, que te traz engrandecimento nas coisas de Deus. Então essa já é uma lição principal que a gente poderia tirar quando ele começa a separar esses animais. E uma outra orientação também que ele faz é sobre os cuidados da saúde. E a gente vê, né? Eu trouxe aqui vírus e doenças contagiosas na Bíblia em tempo de isolamento, né? A gente percebe também o cuidado dele sendo extremamente minucioso sobre algumas formas da gente se portar para que a gente tenha uma vida saudável e principalmente uma vida diferenciada do mundo. Não nos esqueçamos que a gente está dizendo de critérios para estabelecer critérios para adorar a Deus. Os critérios para adorar a Deus, eles passam por uma situação onde nós temos que ser identificados como pessoas de Deus. E quando ele coloca alguns cuidados com a saúde, ele faz questão de trazer questões levadas à sexualidade, que mais uma vez, se a gente for fazer uma comparação com o que nós falamos dos animais, nós estamos dizendo daquilo que traz vida. Porque por propósito de Deus, a sexualidade, o sexo é para que tenha vida. Ele faz duas menções. A primeira a respeito até da época da menstruação da mulher, onde ela tem que cumprir, então, é um período que ele chama de impuro, e até também da ejaculação do homem. Também tem que obedecer um determinado período para que ele possa se tornar puro depois dessa impureza. Perceba que ele está tratando de elementos que fazem parte da criação da vida. São elementos que dá a reprodução. São elementos que ele exigiu do seu povo, né? Que multiplique. Não tenham dúvida que no plano de Deus a fertilidade é um elemento importantíssimo. Obviamente que a gente sabe que algumas situações são impeditivas para que alguém possa ter filhos, mas não é esse o caso. Não é esse caso, assim, são casos específicos. É num caso geral. A fertilidade é um ponto importante para que o povo seja identificado como povo de Deus. Hoje a gente vê situações tão diferentes daquilo que Deus planejou para a gente, que definiu como nós seríamos para sermos identificados como povo de Deus. E quando a gente fala desses assuntos tão delicados, né, a gente percebe também, não só no sentido moral, que por si só já é uma forma de identificar que não são coisas de Deus, mas são de coisas da própria saúde também. Né? Nós temos números assim, no mundo inteiro, no Brasil também, sobre doenças sexualmente transmissíveis, que matam. Em países, então, do terceiro mundo, né, isso é muito mais agravante. Então a gente percebe que o cuidado de Deus não só para mostrar que nós temos que ter cuidado com aquilo que é importante para os propósitos dele, que é ir de multiplicar, no sentido da fertilidade, mas também que é algo destruidor, não só para a saúde, mas como para a mente também. Hoje nós temos uma máfia da pornografia. E muitas pessoas são destruídas por conta disso. E se faz muito dinheiro com isso. Então, quando a gente lê essas leis tão minuciosas, tenhamos olhos para isso, que Deus está atento a tudo. A Ele não foge nada, em todos os sentidos.
Ele está preocupado com você. Ele está com cuidado de fazer com que você se aproxima dele. É interessante porque às vezes as pessoas falam, né, que como se Deus estivesse te forçando alguma coisa. Não, não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo imagine um peixe fora d'água e ele pegando esse peixe e jogando dentro da água. Porque você não pertence a esse ambiente. O teu ambiente é a água, peixe. Nós somos peixes na mão de Deus que estamos fora da água. Então, todo o cuidado que ele propõe é de um ser que enxerga todo o infinito. Como diz o Billy Graham, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ele sabe o nosso corpo, ele sabe da nossa mente, ele sabe das nossas ganâncias. Ele estabelece critérios para isso. E ele quer que nós o adoremos. Olha só que maravilha. Como eu disse, né, ele tem o mundo inteiro para adorá-lo. As estrelas emitem som. O golfinho emite som. Você já imaginou? Isso aí está chegando lá como um som maravilhoso para ele. Mas ele insiste, se preocupa que nós tenhamos essa condição de adorá-lo. Numa condição de sinceridade, de verdade. Então, os critérios que estabelece isso, aqui em Levítico mostra para a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e também estar muito atento a isso. Entender que esse livro propõe para a gente uma condição de estarmos mais próximos de Deus, mesmo diante de toda e quaisquer circunstâncias. Esse mundo é um mundo que tenta nos corromper. E às vezes a gente cai. Mas é importante como ele mostra para a gente esse amor que ele tem por todos nós. Bom, e nessas etapas cerimoniais tem o dia da expiação. Esse dia da expiação já tem uma amplitude maior. Então aí já é a expiação pelos pecados do povo, não no sentido de pecados pontuais, como nós estudamos essas outras expiações, mas essa agora é uma expiação mais geral, né, que contempla os pecados do povo de uma forma geral. E isso era feito através do sumo sacerdote e novamente entregando a vida de um animal. Um sangue tinha que se esparramar. Um sangue tinha que ser entregue. Uma vida tinha que ser entregue. A gente percebe, quando a gente olha para os nossos dias de hoje, e aqui é onde a gente queria chegar, que era o prenúncio do sacrifício perfeito, único e universal. A gente acompanha toda a Bíblia, como eu disse, desde lá de Gênesis, quando houve um sacrifício de um animal, quando a gente vê lá em Isaac, Abraão e Isaac, quando a gente vê nessas expiações, nesses critérios que Deus estabeleceu, nesses cerimoniais, sempre teve uma forma de que a vida fosse entregue pela vida. E isso era de forma ritualista, era de forma frequente, era de forma recorrente. Mas a Bíblia sempre apontou para algo que fosse único, que não tivesse mais necessidade de fazer de forma frequente, de forma recorrente. E interessante, porque quando a gente fala de propiciação, nós estamos falando de algo que seja ao nosso favor. Entregar alguma coisa para alguém, para que essa pessoa se sinta favorável a gente. Então, o que poderia ser alguma coisa perfeita, única e universal? É aí que nós acreditamos em Cristo, como nosso Senhor e Salvador. O cristianismo é a única religião que aponta para um Redentor. É a única que aponta para uma pessoa
que pode nos salvar. Salvar do quê? Como nós dissemos até agora, é a vida pela vida. Em Gênesis 3, nós estávamos condenados. Condenados a quê? Qual era a nossa pena? Era a morte. Nossa condenação era a morte. Então nós estamos condenados para a morte. Tanto a física quanto a espiritual, que é eterna. E Deus, no seu infinito amor, se fez propiciação. Olha só a grandeza disso. Olha só o que significa misericórdia. Ele se fez propiciação para ser entregue a Ele a favor de nós. Ele morreu ao nosso favor, para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos estar livres da nossa condenação. Uma das últimas palavras de Cristo na cruz foi tetelestai. Está pago, está consumado. Uma forma natural assim de usar no meio financeiro. A dívida está paga, está quitada. Então Deus, quando morreu na cruz por nós, Ele está cumprindo tudo isso que foi dito aqui, nessa parte que nós lemos. E quando a gente percebe isso, esse é um dos motivos que a gente tem que se sentir mais feliz e dispostos a poder adorá-lo, dentro dos critérios que Ele estabeleceu aqui. Porque agora Ele se fez a expiação, Ele se fez o cordeiro. Por isso que quando João vai apresentar Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que faz com que nós enxerguemos lá no passado e ver nosso estado pecaminoso, condenado, lembrar de todos esses rituais, lembrar de todos os sacrifícios, lembrar dessa necessidade que Deus tem que haja uma expiação para livrar dos pecados e olharmos para Cristo na cruz com seu sangue derramado e enxergar que esse é o Cordeiro único e perfeito e eterno. Que tenhamos essa alegria, meus irmãos, em estudar Levítico dessa forma, entender os critérios que Deus estabelece para que nós sejamos um povo padronizado de tal forma que sejamos identificados como povo de Deus e cada vez mais procurar adorar e a louvá-lo em espírito e em verdade.